paz do Senhor, querido irmão e irmã da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Seja bem-vindo a mais uma aula de escola dominical. E hoje um aulão especial de Dia dos Pais. E vou começar logo dando os parabéns para você, papai, para você, mamãe, que exerce a função de papai, vovó, titio, você que tem filhos espirituais e filho do coração. Parabéns para você. Essa função não é fácil. Eu sei muito bem disso, gente. Minha filha está com 7 meses. É meu primeiro Dia dos Pais. Olha a minha cara de felicidade, ó. Ó, estampadíssima. Parabéns para mim também. Bate palma aí para mim. Enquanto você vai ajuntando aí nessa casa o seu filho, a sua filha, o seu cachorro, o papagaio, todo mundo para ver esse vídeo, para ver essa videoaula, eu te peço uma coisa: pega papel e caneta e não esquece da Bíblia. Eu vou pontuando algumas coisas aqui para você. Terça-feira a nossa live continua às 20 horas e eu, Abraão Bernardes, vou estar te esperando. Foca aqui em mim. Eu, Abraão Bernardes, vou estar te esperando às 20 horas lá no Facebook da Igreja Metodista Nova Iguaçu. Vou estar esperando você lá para o nosso estudo de terça. E agora que eu sei que você já deve ter chamado todo mundo para essa aula maravilhosa, eu quero te dizer uma coisa: paternidade. Esse é o nosso tema de hoje. Eu comecei a estudar esse tema paternidade e eu vi o quão importante é ter paternidade. E eu já deixo de cara aqui para você: você não é órfão, você tem um pai e esse pai te ama. Amém? Você não é órfão, o seu pai te ama. O seu pai te ama. Amém? Só para a gente ter aqui um número de base. No Brasil nós temos 47 mil jovens e crianças que são órfãos, que estão no orfanato esperando para serem adotados. 47 mil, acho que aproximadamente 47 mil jovens e crianças, um aglomerado de jovens e crianças. 47 mil crianças e jovens esperando para ser adotados. Eles são órfãos, eles não têm paternidade assumida, ou às vezes até tem, mas o pai abandonou ele. Só para você ter uma noção, teve um pastor, eu não sei pronunciar o nome dele direito, sei muito bem inglês, que eu chamo ele de Nick. Vou até botar a fotinha dele aparecendo aqui. O Nick falou uma coisa: se cada igreja brasileira adotasse uma criança, nós zeraríamos os orfanatos do Brasil. Se cada igreja adotasse uma criança, nós zeraríamos os orfanatos do Brasil. Não é cada casal da igreja não, gente. Não é cada família da igreja adotar um, não. É cada igreja. Se a Igreja Central de Nova Iguaçu adotasse uma, se a Igreja Metodista de não sei da onde, de Belfor Roxo, adotasse uma, a gente zeraria o estoque, zeraria a quantidade de crianças no orfanato. Isso é só para você ter uma noção das coisas. Então vamos, já começamos a nossa aula, né? Mas vamos agora entender um pouquinho sobre paternidade. Eu até me deparei com esse termo paternidade e você vai ver que vai conectar agora com o que eu estou falando sobre orfandade. No Brasil nós temos uma padroeira. O nome padroeiro está ligado diretamente com a palavra pai. E no Brasil nós temos o que? Uma padroeira. O que isso quer dizer? Que é uma mulher que faz a função de pai. Eu não estou dizendo que a mulher fazendo uma função de pai é ruim, mas entenda que eu vou falar. Ela, se você pegar a padroeira do Brasil, você vai ver que é ela, uma santa com a criança no braço. E eu já te pergunto uma coisa: cadê o pai dessa criança? Aonde foi parar o pai dessa criança? Sabe por quê? Porque a característica do pai na vida da criança, a característica do pai na vida da criança influencia em tudo, meus irmãos.
Se você vê já na imagem do Brasil, de padroeira, nós somos órfãos. Não é à toa que a gente tem 47 mil. Porque quando a gente olha na nossa cultura, olha na nossa história, a nossa imagem de padroeira é uma mulher que tem o seu filho órfão, que tem o seu filho sem pai. Então nesse momento, eu já abri essa aula agora falando disso, eu quero orar com você para a gente repreender todo espírito de orfandade, todo espírito que a gente pensa que a gente não tem pai, e você tem um pai e esse pai te ama. Amém? Deus, nós te damos graça por tudo, Jesus. Pai, infelizmente, ó Deus, alguém, ó Deus, colocou, Deus, uma padroeira, Deus, que não sei se ela tinha marido, eu não sei se o marido dela abandonou ela, mas a imagem dela, Deus, é com a criança, Deus, sem um pai do lado dela, Pai. Pai, nós já repreendemos nesse momento, Deus, todo espírito de orfandade, todo espírito, ó Deus, de órfãos, ó Pai, de sentimento de abandono nesse lugar, Jesus. Pai, o Brasil é seu, Pai, nós somos o teu filho, Espírito Santo. Nós nascemos de você, Jesus. Essa nação é sua, Jesus. O Brasil é seu, Pai. Nós não aceitamos, ó Deus, orfandade no nosso meio. Nós não aceitamos, Senhor, Pai, no nosso meio, Deus, no nosso Brasil, imperar esse espírito, ó Deus, de abandono de pai, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, o que é a paternidade? Vamos começar assim, pontuando assim. O que é a paternidade? Qualidade ou a condição de ser pai. Paternidade é qualidade ou condição de ser pai. Aí a gente vai colocando mais alguma coisa. Por que eu comecei falando de órfãos? Para você entender. E agora eu estou entrando no assunto de paternidade. Porque as 3 características básicas de um pai é o seguinte: dar identidade para o seu filho. Anote isso aí que isso é muito importante. Característica de um pai: dar identidade para o seu filho, segurança e provisão. Identidade, segurança e provisão. Amém? E quantas crianças não têm isso? Uma identidade, uma segurança, uma provisão. Por base, já nós temos 47 mil crianças que não têm isso. E ainda nós temos aqueles filhos que têm o seu pai presente ao mesmo tempo ausente, que ele está em casa e não está em casa. Então, para você ver, nós já nascemos com algumas coisas falhando, mas Deus, pela misericórdia dele, pelo amor dele, nos torna como filhos e filhas dele. Amém? Aí a gente vai entrando. E a gente tem que ter uma consciência muito de que Deus é nosso Pai. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Todos são filhos de Deus? Todos são filhos de Deus? O que você acha? Todos são filhos de Deus? Deixa aí no comentário aí, Abraão, eu acho que todo mundo é filho de Deus. E eu já te digo logo como resposta: não. Nem todo mundo é filho de Deus. Mas por que, Abraão, que nem todo mundo é filho de Deus? E todo mundo fala aí, eu também sou filho de Deus, pô. Deus não é padrasto, não, Deus é pai, eu sou filho de Deus. Não. Abra aí comigo aí a sua Bíblia aí em João 1. Abra aí comigo a sua Bíblia em João 1, que a gente já vai logo exemplificar isso aí. E você vai ver que nem todo mundo é de Deus. João 1, versículo 11, que diz isso aqui: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais nasceram do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veio para o que eram seus, e os seus não receberam, mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, qual é a primeira condição para você ser filho de Deus? Ter a filiação de Deus. Você tem que reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida.
como seu pai, como seu paizinho. E a segunda coisa, nascer de novo. Não é nascer numa vontade do sangue, nem do homem, nem da carne, mas sim nascer de novo. Como diz lá em João 3, 5, 7. Vamos abrir rapidinho, João 3, 5, 7, Evangelho segundo escreveu São João. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos que nascer de novo. Então a primeira condição é você aceitar Ele, porque Ele veio para ser filho, para ser seu pai. E o segundo, você tem que nascer de novo. Tem uma coisa que eu, observando alguns textos da Bíblia sobre pai, e Jesus, quando vai nos ensinar a orar, em Mateus 6, ele fala o seguinte: quando forem orar, orem da seguinte maneira: Pai nosso que está no céu. Só que se você for pegar a tradução literal mesmo do grego hebraico, ele vai estar a seguinte palavra: Abba. A palavra Abba, ela era dita pelos judeus, pelas criancinhas pequenininhas, quando elas estavam começando a falar, que ela ainda não sabia falar, elas começavam Abba, Abba, eram as primeiras palavras dela. Quando ela ia chamar o seu pai, ela Abba, Abba. Então já para você ter a noção, quando Jesus vai te ensinar a orar, ele já falava para você, ore da seguinte maneira: Abba, pai, paizinho. E se você pegar as orações de Jesus, olha que engraçado, você vai ver sempre Jesus falando assim, pai, paizinho. Ele nunca começa Senhor, igual a gente vê muito nas igrejas, excelentíssimo Senhor Jesus Cristo, Rei de toda. Não, ele começava pai, paizinho. Coisa mesmo de intimidade, de pai para filho. Então, a primeira característica é, nem todo mundo é filho de Deus. E para você ser filho de Deus, você tem que reconhecer Ele e nascer de novo. Amém? Vamos dar sequência. E a gente vai entrar agora em características de pai. A gente falou sobre que um pai tem que ter identidade, segurança e provisão. A palavra, vamos começar com identidade. A palavra identidade, ela tem a ver com idem, que é eu sou, a identidade é um negocinho, né? Deixa eu explicar melhor, pra você entender. Aí a parte identidade quer dizer eu pareço com quem eu sou o que sou, que é o que dizer o idem da identidade, vamos dizer o radical da palavra identidade. Agora você, olha comigo que interessante. O pai tem que dar identidade ao seu filho. Você tem que ser mostrado quem você é em Cristo. Eu gosto muito de uma cerimônia que tem no judaísmo, que você pode até ver quando Zacarias foi ter o seu filho, Isabel foi ter o seu filho, e Zacarias ficou mudo, e ele só falou o nome do filho dele quando o filho dele nasceu, depois de um certo período de tempo. Isso era uma cerimônia dos judeus chamado Brit Milá, ou Brit Milá, um negócio assim. Que a cerimônia é o seguinte: no 8º dia, o pai dava o nome do filho e dava o destino do filho, o que o filho iria ser, para que o filho veio. E ele chegou. Depois você dá uma olhada em Mateus, logo no início, você vai ver que ele fala o nome do filho dele, o que o filho dele vai ser, Zacarias. Você vê que o pai tem que dar a identidade do filho. O pai chega e fala assim, meu filho é fulano de tal, e ele vai ser isso, e ele vai ser aquilo, ele vai ser abençoado, e isso, e aquilo. Eu não sei às vezes que você pode ter um pai que não te chamava muito em casa, ou então quando o pai te chamava era sempre para te dar bronca. Mas hoje o seu pai do céu, hoje o seu pai Deus, o seu pai Jesus, ele vai te dizer o seu destino, ele vai te chamar.
Tem um versículo que eu gosto muito em Jeremias 1. Vamos abrir Jeremias. Isaías, Provérbios, Jeremias 1. Vamos abrir aí, Jeremias 1, para você ver, para a gente botar mesmo na Bíblia. Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Vou repetir que é muito lindo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. E antes que eu saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Tem outro também aqui, Salmos 139, versículo 15.